Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa, quão espinhosa coroa, que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, eis nessas chagas para o maior pecador, para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Agora, alvos mais que a neve, bem bonito. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos, se nós a ti confessar e seguirmos na tua luz, e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim, de todo pecado, sim, de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vamos lá, só quem tem fé agora, bem bonito. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos lá, caprichando agora, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue
Abra sua Bíblia em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Bom, tema da nossa mensagem, como nós havíamos prometido, nós vamos continuar falando a respeito do batismo nas águas. Eu sei que a maioria de vocês, a grande parte de vocês, já são batizados. E a ideia de nós falarmos sobre o batismo não é de forma alguma plantar dúvidas no coração de vocês. É justamente trazer segurança para você. Por quê? Muitos de nós aqui passamos em outras denominações, passamos em outras igrejas, algumas igrejas muito boas, outras igrejas nem tanto. Mas nós precisamos de uma coisa, a gente precisa ter segurança na nossa caminhada da fé. E não tem nada que nos dê mais segurança do que nós compararmos a nossa prática de fé e enxergarmos a nossa prática e aquilo que a gente acredita na palavra de Deus. Amém, pessoal? Porque cristão, ser cristão, não é acreditar em Cristo. Tiago, o apóstolo Tiago, ainda perguntou assim para os judeus, falou assim, vocês creem que Deus é um só? Eles falaram o quê? Cremos? Falou assim, até o diabo crê e treme por causa disso. Então ser cristão não é crer em Jesus. Ser cristão é procurar viver de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? É isso que é ser cristão. Então, se eu sou cristão, eu preciso ter certeza de que a minha prática de fé está de acordo com o ensinamento. Existem igrejas, isso não é uma crítica, é só um comentário, mas existem igrejas que ela faz o culto, normalmente, faz o culto, amém? Depois do culto ela fala assim, gente, hoje tem o batismo, tá? Quem quiser se batizar, corre ali atrás ali e se prepara para o batismo. Mas eu pergunto, qual é a compreensão que ela tem sobre isso? Aí daqui a pouco a pessoa está cheia de dúvida, por quê? Porque não tem segurança na sua fé. O batismo é um assunto muito sério. Na verdade, pessoal, todo o plano de salvação de Deus, o foco central, o objetivo, a meta está na morte, no sepultamento, na ressurreição de Jesus e no recebimento do Espírito Santo. Por que isso é importante? Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, olha que importante que eu vou ler para você. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, que é Deus, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso não é importante? Quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Quem crê? Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Sim ou não? Por que é que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque Deus, através do seu Espírito, que estava em Cristo, ressuscitou. Mas a promessa de ressurreição não é para Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. A promessa é que todos aqueles que morreram em Cristo, também um dia irão ressuscitar. Os seus corpos mortais irão ressuscitar para a vida eterna no reino de Deus. Então veja a importância disso. Todos nós hoje aguardamos ou a vinda de Jesus no arrebatamento, mas caso nós morrermos antes, ou dormirmos antes, que seria a palavra mais adequada, em Cristo, nós vamos ficar aguardando a ressurreição dos mortos. Nós vamos aguardar a ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo para viver eternamente em glória com Deus. Agora eu pergunto, quem é que vai fazer a obra de ressurreição em cada um de nós? Quem é que vai, na hora que a última trombeta soar,
antes do juízo final, antes da grande tribulação, quando a última trombeta soar, quem é que vai fazer a obra de ressuscitar os mortos? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irá também nos ressuscitar para a glória de Deus. Amém? A pergunta importante é: quando é que eu recebo a presença do Espírito Santo na minha vida? Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador? Quando eu me batizo nas águas? E quando eu ressuscito ao sair das águas? Exatamente como aconteceu com quem? Com Jesus. Jesus foi até o Rio Jordão, foi batizado por João Batista. Quando Jesus saiu das águas, veio o Espírito de Deus sobre ele, e ele ouviu a voz que disse: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Ali Jesus recebeu. Ele não falou em línguas, Jesus não profetizou, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? Diga graças a Deus. Vocês compreenderam? Sim ou não? Então, o foco, o objetivo, a meta é crer na morte de Jesus, no sepultamento, a ressurreição e o batismo com o Espírito Santo. E a nós cabe crer nisso tudo e também sermos sepultados através do batismo nas águas. Mas para a gente poder entender isso melhor, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 19. 19:1. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Diz assim, olha: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, que é uma cidade da Grécia, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Olha qual foi a pergunta de Paulo. Perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Deixa eu tentar situar você dentro da história. Então o apóstolo Paulo estava nas viagens missionárias dele, né? E ele passou pelas regiões altas, até Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos que ele não conhecia, mas ele identificou que eram os discípulos de Cristo. E qual foi a primeira pergunta dele? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Por que Paulo fez essa pergunta? Porque era a pergunta mais importante. Não tinha pergunta mais importante para fazer. Por quê? Porque, como eu falei para você, todo plano de salvação de Deus consiste em nós recebermos o Espírito Santo, porque é Ele que vai providenciar a nossa ressurreição para a vida eterna. Então não tem pergunta mais importante que essa. E Paulo logo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E qual não foi a admiração dele quando a resposta foi: nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E Paulo ficou admirado, ficou surpreso com aquilo. E aí fez uma outra pergunta para eles, também importante. Olha só, no versículo 3: então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Batismo de arrependimento. Preste atenção que isso é muito importante. Olha o outro versículo agora. Olha o que Paulo falou para ele no versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha. Deixa eu ver se consigo fazer você entender isso aqui que é importante. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois. Olha para cá um pouquinho. João Batista pregava batismo de... O que é que ele dizia para o povo? Está vendo como vocês leem e não prestam atenção? Está aqui escrito. João pregou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Esse é que é o grande problema. As pessoas associam arrependimento a pecado. Pessoal, arrependimento não tem nada a ver com pecado. Eu já não ensinei vocês o que significa a palavra arrependimento?
Metanoia, que quer dizer o quê? Mudança de mente. O perdão dos pecados não estava no sacrifício dos animais? Não estava na remissão dos pecados pelo sacrifício dos animais? João Batista estava pregando arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Por quê? Porque o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista, ele consistia nisso, em avisar as pessoas que alguém viria e que esse alguém iria realizar uma obra por eles. O batismo do arrependimento está nisso. Vocês estão crendo de forma errada, vocês estavam crendo de uma forma, não é para vocês crerem mais assim, essa época passou, vocês agora devem crer naquele que virá depois de mim. Aí quando as pessoas diziam assim, eu creio nesse que vem depois dele, aí consistia o arrependimento. Paulo falou, tem alguma coisa errada com vocês, vocês tinham que ter recebido o Espírito Santo, como é que vocês se batizam e não recebem o Espírito Santo? Qual foi o batismo que vocês se batizaram? O batismo de arrependimento de João Batista. Ah, então está explicado. Vocês se batizaram na velha aliança. Vocês se batizaram no antigo concerto. Vocês precisam se batizar, nós estamos agora no novo concerto. Nós estamos na nova aliança. O batismo agora não é para anunciar aquele que viria e aquele que faria, mas é para anunciar aquele que veio e aquele que já fez. E no batismo de Cristo, nós cremos que os nossos pecados já foram perdoados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. E o sangue dele nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Diga graças a Deus. Olha o que aconteceu aqui em seguida. Olha aqui. Nós lemos o versículo 4 e vamos ler o versículo 5 agora. Vamos ler o 4 de novo para pegar o raciocínio. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. De quantos batismos nós estamos falando aqui? 2 batismos. O primeiro batismo chamado batismo de João Batista, batismo de arrependimento. E nós estamos falando também de um outro batismo, o batismo que é realizado em nome de Jesus. O batismo do arrependimento anuncia quem virá. O batismo de Jesus anuncia que ele já veio, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou e outorgou o Espírito dele a cada um de nós. No batismo do arrependimento, as pessoas tinham que crer que Jesus iria fazer uma obra e limpá-las de todos os pecados. No batismo de Jesus, a consciência é outra. Nós já fomos perdoados. Os nossos pecados já foram expiados. Hebreus capítulo 10. Dos teus pecados não me lembrarei jamais, nem das tuas iniquidades para sempre. Amém? Essa é a cláusula do contrato do Novo Testamento. Nós cremos em Jesus. Em contrapartida, Deus não se lembra mais dos nossos pecados, nem das nossas iniquidades para sempre. Diga graças a Deus. Arrependimento, metanoia, mudança de... João Batista pregava arrependimento, dizendo ao povo que cresça em Jesus, e as pessoas eram batizadas confessando os seus pecados. De qual pecado que ele está falando? Abre sua Bíblia agora, você vai entender bem o que é arrependimento. Abre sua Bíblia, João, Evangelho de João, no capítulo 16. Essa passagem que eu vou ler para você, o contexto dela é sobre a missão do Espírito Santo, que começa no capítulo 16, versículo 1 e vai até o 24. Mas para não alongar muito o texto, a gente vai ler aqui o versículo 7 e 8. João 16, 7 e 8. Olha o que Jesus falou aqui no Evangelho de João. Ele falou assim, olha, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo,
Paracleto, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 pontos. Agora ele vai explicar o que ele está dizendo aqui. 2 pontos. Diz assim, olha, do pecado, porque não creram em mim. Qual é o pecado? João Batista pregava arrependimento, dizendo às pessoas que abandonassem os seus pecados. Qual era o pecado? Não crer em Jesus. Por isso, João dizia, arrependei-vos, crendo naquele que virá depois de mim, a saber, Cristo. Então, o pecado, as pessoas associam o pecado com as nossas práticas. É errado pensar isso. Por quê? Porque as nossas práticas, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria e papapá, tudo isso, nós somos lavados pelo sangue de Jesus quando cremos que Ele deu a vida por nós. Mas o batismo que vem depois de aceitar a Cristo, já não está se falando mais de pecado, mas está se falando, pessoal, que você está sendo sepultado na morte de Cristo, para ressuscitar e para receber o Espírito Santo. Então, aqui João deixa bem claro isso. Qual era o pecado do povo? Que eles acreditavam que a salvação deles estava baseada nas obras dele, nas atitudes dele, eles faziam por merecer a salvação. João está dizendo não, o pecado desse povo é não crer. O trabalho do Espírito Santo não é convencer a igreja do pecado, porque a igreja, se nós entendermos que a igreja tem pecado, então nós entendemos que a igreja não está salva. O Espírito Santo, ele vem para convencer o mundo do pecado. Mas qual o pecado? De não crer em Cristo. Sabe por quê? Porque o dia que eles crerem em Cristo, todos os pecados são perdoados. Eles não precisam se arrepender do pecado, eles têm que se arrepender do único pecado, que é não crer em Cristo, porque quando eles se arrependem e crê em Cristo, os outros pecados são, porque quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e é a prova de crer, ele é lavado, ele é redimido dos pecados dele. Compreende, pessoal? Sim ou não? Então, é isso que é arrependimento, é mudança de mente. Diga graças a Deus. Agora, abre comigo no livro de Romanos novamente. Vamos entender agora o batismo de Jesus. Romanos 6, versículo 1. Fica aí aberto. Deixa eu ler uma passagem para você. Eu vou mostrar para você que pensar que arrependimento tem a ver com pecado, eu vou mostrar para você que não é. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, fala sobre a corrupção do gênero humano, fala sobre aquela época do dilúvio. Olha o que diz aqui: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Eu pergunto para você, Deus tem pecado? Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Arrependeu de quê? Ele tinha um pensamento para o homem. Teve um dado momento, por causa da maldade do homem, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E mudou de ideia. Falou, vou acabar com tudo agora. E aí veio o dilúvio. Eu pergunto, Deus tinha pecado? Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu. Arrependeu de quê? De pecado? De um pensamento que ele tinha. Por isso arrependimento tem a ver com mudança de pensamento. Amém, pessoal? Você compreende, sim ou não? Se eu admitir, se eu pensar, se eu for por essa linha de pensamento, que arrependimento tem a ver com pecado, então eu sou obrigado a admitir que Deus pecou, porque Deus se arrependeu. Mas ele não se arrependeu de pecado, ele se arrependeu do mal que ele iria fazer e não fez. Deus mudou de pensamento. Ficou claro? Porque eu não quero que você tenha esse pensamento mais. Se arrepender tem a ver com pecado. Não, se arrepender tem a ver com Jesus. Você cria no passado que você era salvo pelas suas obras. Você cria que no passado você era salvo pela sua santidade.
porque você deixou de fazer isso, isso, aquilo, outro. Agora você compreende que nós somos salvos, como nós mudamos esse tipo de pensamento e passamos a crer que em Cristo é que nós somos salvos e não em nós somos salvos. Amém? Bom, então vamos lá para Romanos agora. Você vai ver como vai ficar bem claro agora. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado? Nós para o pecado? Morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em João Batista, no arrependimento, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então nós somos batizados na onde? Na morte de Cristo. E aí diz assim, olha, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Pessoal, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Amém? Tem dúvida? Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Quando Cristo morreu na cruz, quem é que estava morrendo com Ele? Nós estávamos morrendo com Ele. Nós. Deus olhou para Jesus na cruz e enxergou quem na cruz? Nós estávamos lá morrendo. Para que hoje Ele olhasse para nós e enxergasse Cristo em nós. Ele se fez pecado sem ter cometido pecado. Nós fomos feitos justos sem ter praticado a justiça. Ele merecia o céu, desceu à mansão dos mortos. Nós merecíamos o inferno, recebemos o céu. É a justiça de Deus em Cristo Jesus. Todos os pecados que nos conduziriam para o inferno, Jesus pagou o preço dele. Então nós morremos em Cristo, fomos sepultados, porque todo morto tem que ser sepultado. Sim ou não? Fomos sepultados com Cristo através do batismo. Olha só, versículo 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na esperança da vida eterna. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós nos batizamos, nós não estamos sendo perdoados de pecados. Quando nós nos batizamos, é porque nós já entendemos que nós já fomos perdoados na morte de Cristo. Agora nós estamos sendo sepultados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, crendo no Evangelho, ela precisa ser batizada? Precisa, para ser salva? Sim ou não? Mas e aquele ladrão da cruz? A Bíblia fala que Jesus estava crucificado, não estava? Tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. O ladrão falou assim para ele, um dos bandidos falou assim para ele: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele assim, ó, desce daí, vai lá, procura João Batista, se batiza, volta para a cruz e aí eu salvo você. Foi isso que ele falou? O que ele disse? Hoje. Mas o ladrão não tinha que ser sepultado? Sim ou não? Ele foi sepultado. Esse é que é o grande engano das pessoas. As pessoas acham que o ladrão não foi sepultado. Foi, ele morreu e foi sepultado. Está aguardando a volta de Jesus como eu e você. Você compreende? Ele foi sepultado. Se eu for no hospital, visitar uma pessoa que está lá entre a vida e a morte, pregar o Evangelho para ela, falar de Jesus para ela, ela receber Jesus como Senhor e Salvador ali, eu pergunto, se ela receber Jesus, ela precisa se batizar? Depende. Se eu orar para ela e ela ficar curada, quando ela sair do hospital, ela vai precisar se batizar, ela vai ter que ser sepultada, porque ela morreu em Cristo através do Evangelho. Mas e se ela não sair do hospital? E se ela falecer? Ela já foi batizada porque ela acabou de ser sepultada. Ela não vai continuar vivendo. Ela agora já está sepultada, porque o batismo nas águas representa o sepultamento de Jesus. Jesus saiu da cruz, foi para onde? Para o túmulo.
José de Arimateia, a Bíblia diz que no batismo nós somos sepultados em Cristo. Então, sepultamento é sepultamento, seja na água ou seja na terra, mas foi sepultado. E agora vai aguardar a ressurreição dos mortos, através do Espírito Santo. Compreende, pessoal? Então, o batismo nas águas é importante para aquele que vai continuar vivendo nesse mundo. Mas se a pessoa vai partir dessa vida, a sepultura vai ser o batismo dela, porque ali ela vai guardar Jesus. Compreenderam, sim ou não? Deu para compreender, pessoal? Sim ou não? No batismo de Jesus, nós estamos falando de uma obra que já foi feita. Qual foi a obra feita? Eu fui perdoado e fui salvo. Fui salvo em Cristo. Batismo não é para salvar. Batismo é para sepultar. Eu sou sepultado, saio das águas ressuscitando e recebo o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa de Deus, de que Ele vai vir buscar a propriedade dEle. Quando tocar a trombeta, todos nós vamos despertar, porque nós cremos que a obra de Jesus foi realizada lá na cruz por nós. Diga graças a Deus. Amém? Quem entendeu? Então tá bom, fica de pé. Semana que vem eu vou continuar falando um pouquinho mais do batismo. Feche os seus olhos. Põe a mão juntinho do coração para nós terminarmos. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus. Então cante assim: tem que nascer da água, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Para ser um filho de Deus.